Vou iniciar hoje lembrando de um provérbio japonês que diz, abre aspas, que as palavras só podem ser proferidas quando forem mais importantes que o silêncio. Realmente merece ser adotado. Após 6 meses de afastamento, por minha iniciativa, e claro, aguardando passar a fase mais crítica da pandemia, e claro, na minha idade, já aproximando aí dos 69 anos, eu aguardando aí as doses da vacina, que já tomei as 2, graças a Deus. Recomendo a você que vá tomar vacina, que não fique escolhendo vacina. Tome a que tiver, sabe por quê? Se fica escolhendo a vacina, já o vírus escolhe você. E aí não tem saída. Dr. Carlos, mais uma vez uma honra estar aqui com o senhor, trabalhando ao seu lado, aprendendo mais um pouco. Dizer que eu acompanhei todos os programas que o senhor participou aqui nesses 6 meses. Muito aprendi. É uma honra estar aqui ao seu lado para aprender mais um pouco. Muito obrigado, Dr. Vanderlei de Mello. Para mim é uma honra, sempre renovo as minhas palavras de ser uma honra ter a participação aqui no programa Dr. Vanderlei de Mello e a responsabilidade, acima de tudo, de levar ao telespectador aí notícias a respeito da área do direito, da política. E hoje o programa é especial, especialíssimo, um programa biográfico, ontológico, baseado na filosofia do ser, como se diz, né? Do ser humano, Dr. Vanderlei de Mello, como advogado, como profissional, radialista e chefe de família, e uma pessoa que está aí na mídia de Poços de Caldas, conhecido por todos. E o doutor hoje fala mais sobre a sua rádio Canção de Boiadeiro, aproximando dos 5 anos aí já de atividade, com novas perspectivas de muitas boas alterações para o ano que vem, com muitas atividades, muitos projetos. E para dar início a isso, nós pedimos licença ao Dr. Vanderlei de Mello. O Lucas, por favor, vamos começar com a vinheta da nova vinheta da Canção de Boiadeiro, música da doutora Luciana, filha do Dr. Vanderlei de Mello, que eu sempre digo aqui em todos os programas, né, na abertura, que eu falo com a doutora Luciana, juntamente com seus colegas de música, que estão aí abrilhantando as solenidades, festas de casamento. Então hoje nós vamos, quem nunca viu uma participação da doutora Luciana, verá agora aquela voz maravilhosa, a letra da música também espetacular. Composição dela. E com uma participação especial que você vai ver aí e que depois nós vamos comentar. Dr. Vanderlei vai comentar. Vamos lá, Lucas. Participação do professor Binho, o Salles e um arranjo todo profissional. Ok, vamos. Sou da natureza, onde a beleza em todo lugar, a família em volta da mesa e a noite viola a luz do luar. Mas hoje estou na cidade e a minha saudade dói de apertar. Então eu ligo o rádio, fecho os meus olhos e volto pra lá. Sinto o cheiro da terra, ouço um berrante a tocar, canções dos tempos vividos, dos campos me fazem lembrar e fico sonhando acordado, nem vejo a hora passar.
Ok, doutor Vanderlei, que maravilha, hein? A sua filha, a letra e música dela. A né? Luciana fez a letra, a música, e o professor Binho fez esse arranjo maravilhoso. Lembrando que aquela sanfona que você vê lá no fundo, aquela acordeon, ela foi preparada antes no teclado. Certo. Então houve um trabalho muito profissional ali, e a participação da Calopsita não estava prevista. Uma participação especial da Calopsita, né, que não estava No script. No script e que se apresentou, né? Foi atrás da sua dona. Foi atrás e deu aquele toque de elegância, né? de emoção na música, né? Deu, porque a natureza ali, né? O senhor notou que quando terminou uma música, ela tratou de desocupando o rancho, né? Muito bonito, tá de parabéns a doutora Luciana, letra e música da doutora Luciana. Essa montagem muito bem do professor Binho. Profissional mesmo. Profissional. E parabéns, né? Então, quem já conhece os trabalhos da doutora Luciana vê que isso aí já faz parte da linha profissional dela. Está no YouTube, só procurar no YouTube, você encontra a Luciana Mello, Canção de Boiadeiro. E você vai encontrar também agora de hora em hora na rádio Canção de Boiadeiro, que é a música tema que abre a programação e durante o intervalo é o nosso prefixo, né? As pessoas para ouvirem a rádio Canção de Boiadeiro, como é que faz, doutor? Cançãodeboiadeiro.com.br. Cançãodeboiadeiro.com.br. Música 24 horas? 24 horas por dia, sertanejo raiz. O senhor até me deu a oportunidade de falar. São 4.117 músicas que nós colocamos esta semana. 4.117 músicas raiz. Esta semana nós colocamos na rádio. Então temos música para todos os gostos. Você pode ver lá direitinho que a rádio funciona 24 horas por dia, inclusive transmitindo os jogos da Caldense. Se o Zé Bétio fosse vivo, ele ia bater palma, né? Ele ia bater palma. Ele ia bater palma. Inclusive nós colocamos às vezes as falas do Zé Bétio lá, né? Mas a verdade, doutor Carlos, que eu estou muito feliz, porque a Rádio Canção de Boiadeiro ela nasceu de um espírito que eu tive de ajudar os locutores, porque na emissora que eu trabalhava, ela acabou desaparecendo. Ela se transformou em duas outras emissoras da capital que assumiram a rádio que eu trabalhava. E justamente em razão disso, ficaram fora da rádio muitas pessoas, fora do rádio, muitas pessoas. E eu ficava preocupado com essas pessoas, pensando, eu vou montar a rádio e vou levar para lá os antigos radialistas, pessoas que já estiveram no rádio e depois ficaram desacomodados, né? Então nós temos lá a Neuza Reis, a Carlos Poli, nós temos o Carlos Camargo, que também já estava chegando no rádio comigo lá na Rádio Difusora. Sim. E além disso temos a Ivonete Doro, o Vulpim. Então nós temos uma equipe muito boa que está me ajudando a tocar a Canção de Boiadeiro. A Ângela Turda, aliás, quero mandar um abraço para ela, uma excelente profissional. Sim, com certeza. Então, o Imese, José Imese, né? Sim, com certeza. O Gilberto Imese. Certo. E o irmão dele, o José Imese, também, ex-delegado de polícia, colega seu. Correto. Muito amigo da gente. Correto. Então eu fiz a rádio para os amigos. E o ano que vem, então, nós vamos fazer carnaval, se tiver, vamos fazer a festa UAI, vamos fazer eleições, vamos fazer futebol, Copa do Mundo e principalmente aquilo que for de momento atualizado na cidade. Vamos acompanhar a situação da cidade. Doutor Carlos, outra coisa também que eu queria agradecer muito é que eu botei o escritório no centro da cidade, Rua Santa Catarina 80. Sala 12. Sala 12. E eu estou lá porque muitas pessoas estavam dizendo que no Santo Augusto estava meio complicado, que tinha que pegar 2 ônibus, né? Um até o centro e um até o Santo Augusto. Depois saía do Santo Augusto, vinha para o centro e pegava do centro para o bairro dele. Então ele começou a reclamar para mim que estava muito complicado. Eu imediatamente então voltei o escritório para Santa Catarina 80, onde já estive anteriormente, e conto com a colaboração da doutora Letícia Lima, que é uma advogada, da minha filha, a doutora Luciana Mello, que é advogada, e lembrando também que colaboram comigo no escritório minha filha Adriana, que é pedagoga, e o marido dela, o doutor Flávio, que é advogado também. Então, uma família jurídica cuidando da advocacia aqui na área central da cidade. De qualquer forma, doutor Carlos, eu disse que a rádio veio num sonho que eu tive. Muitos sonhos. Para aquele menino que engraxava sapato em campestre, fui engraxate em campestre. É uma profissão hoje, né? Vamos chamar de profissão, porque é o que dava o sustento para muita gente, né? Algumas décadas atrás, e que hoje praticamente está extinta, né? Tá extinta. A começar porque o sapato hoje,
foi mudado para o calçado chamado tênis, né? É o tênis, então o sapato mesmo para ser que passe na mão de um engraxate, são muitos poucos. São poucos. Agora, doutor Carlos, eu nasci no bairro Poços, município de Campestre, em 1952. Então, em setembro agora eu faço 69 anos. E minha vida foi uma longa caminhada, porque meu pai era caminhoneiro, vivia na estrada. Então, fomos criados praticamente pela minha mãe, né? Que hoje está com Deus na Iraci. Meu irmão Silvone também foi se encontrar com Deus. Logo depois foi meu pai. E ficamos então eu e minha irmã Rosa. De um segundo relacionamento de meu pai, nasceram 2 meninos, o Sérgio e o Silvio, que eu tenho com muito carinho como irmãos e os respeito por serem pessoas merecedoras de todo respeito. Mas eu disse que eu nasci no bairro Poços 52. E esse bairro das Posses, né? Isso. Fala, em Campestre. Em Campestre, existe até hoje. Sim. Existe até hoje. Bairro conhecido, famoso lá. Famoso. Em Campestre, cidade vizinha aqui. Cidade vizinha que agrega o bairro das Posses e agrega também Bandeira do Sul. Sim. É tudo ligado a Campestre. Então, em 1957, nós estávamos já praticamente com 5 anos, meu irmão com 6, era a hora de vir para Campestre. Naquela ocasião não tinha minha irmã ainda. Nós viemos para Campestre. E lá em Campestre nasceu a minha irmã. Então nós tivemos nossa infância lá em Campestre, no Colégio Cônigo Arthur, que é o colégio da Igreja Católica. Depois passamos para um grupo que tem até hoje, Coronel José Custódio, grupo escolar Coronel José Custódio, onde eu praticamente iniciei meus estudos. Em 1963, quando eu tinha 11 anos de idade, no dia em que mataram o presidente Kennedy, nesse dia, nós estávamos carregando mudança aqui em Poços. Fomos para lá numa casinha que havia em frente ao posto do Barbudo hoje, bem em frente, tinha umas casinhas pequenininhas ali. Nós fomos morar ali. Naquelas casinhas, era alugada, né? E nós fomos morar ali. Foi quando meu pai descobriu um lugar bom de se viver, que era o bairro da Vila Cruz. Então nós mudamos para o bairro da Vila Cruz e ali sim eu deslanchei a minha juventude, né? Ali eu fiquei até a altura mais ou menos dos 18, 19 anos, fiz tiro de guerra, inclusive, morando na Vila Cruz. Em 1972, meu pai adquiriu uma casa na rua Rui Barbosa, na Cascatinha. Foi quando eu fui conhecer a Cascatinha e foi a melhor coisa da minha vida também. Ali eu conheci pessoas maravilhosas, a Vila Isabel do Samba, né? Aí eu arrumei amigos ali, e foi ali, exatamente ali, que eu comecei estudando no Colégio Pio XII, eu era aluno Pio XII, namorava minha esposa Marilene, com quem me casei, estou casado há 44 anos. Tive 2 filhas maravilhosas, que é a Adriana e a Luciana, e 3 netinhas, a Raíssa, que é filha da doutora Luciana, a Evelyn e a Emily, que é filha da Adriana. Meus genros são 2 filhos que eu tenho, o doutor Renato, que é esposo da Luciana, o doutor Flávio, que é esposo da Adriana. E assim Deus me trouxe até aqui. Mas nesse meio aconteceu um fato interessante na minha vida. Eu trabalhei na Santa Casa como chefe de pessoal. Trabalhei também na antiga agência Willis, não sei se o senhor lembra, Rural Willis, Aero Willis, Itamaraty. Eu trabalhei nessa agência, ali onde hoje é o São Michel. Lá se chamava Carlos Alberto Sodré Ribeiro. Aliás, um grande homem público, faz muita falta nesse mundo de hoje. O Dr. Carlos Sodré, então, me ensinou muita coisa. Ali eu aprendi muito. E quando eu me casei, já me casei no ano da formatura. Então montei meu escritório e comecei a advogar. E logo no início vi que eu tinha uma tendência a seguir a área criminal. E comecei a trabalhar nessas causas aí, que eu vou contar as partes dela depois. O senhor pode perguntar o que o senhor quiser, eu vou responder. Mas antes, passa também as mensagens dos nossos comerciais, não estão, Lucas? Podemos chamar os comerciais agora, depois continuamos. A primeira vez que eu entrei aqui, eu fiquei deslumbrada com
a beleza do prédio, a tecnologia, a educação dos funcionários. Aqui é tudo muito diferente de qualquer outra clínica que a gente vai. Ver como você vai ficar, como que vai ser o seu tratamento, além de te deixar muito entusiasmada, a gente fica esperançosa, fica satisfeito. Ok, estamos de volta hoje com a presença do titular, Dr. Vanderlei de Mello, que está contando aqui sobre a vida dele, né? Em rápidas palavras, e algumas curiosidades da área da advocacia, então, que são inúmeras causas, né? Centenas, milhares, mas algumas ficaram mais da memória, né, doutor? Ficaram. 2 delas mereceram destaque. Inclusive, eu estou preparando um livro aí, como contei para o senhor, e essas 2 vão aparecer no livro. Porque foram as 2 que, de uma certa forma, Dr. Carlos, mexeram muito comigo. Me envolveu. Eu cheguei a sair da cidade para estudar esses 2 processos, porque eram situações em que tudo estava contra, inclusive a opinião pública. Aí eu me lembrava do preceito da advocacia, o senhor é um advogado, o senhor vai lembrar, que nenhum receio de cair em impopularidade deve impedir o advogado de cumprir sua missão. Eu abracei essa tese em 2 causas. Numa delas, vou evitar dar nomes aqui, Sim. Mas foi em 84, na festa São Benedito, quando 2 jovens entraram numa discussão, e essa discussão acabou subindo e foi parar num bar de um conhecido radialista no Jardim de São Paulo. E essa discussão continuava. Foi quando uma terceira pessoa, não tinha nada a ver com os 2 que estavam brigando, uma terceira pessoa entrou na discussão e tomou partido do outro lado, não do meu cliente, do outro lado. E cismou que naquele bar ali quem podia brigar era só ele, e resolveu dar uma surra no meu cliente. A discussão saiu para a rua. O rapaz forte, ele parte para cima do meu cliente e veio com tudo mesmo. Meu cliente estava portando uma arma pequena, disparou um tiro para o chão, mas o homem continuava vindo. E ele avisava, não vem, fica aí. Mas ele continuava vindo. Ele disparou um segundo tiro para cima e a pessoa continuando vindo. Vou te pegar, vou te quebrar, vou te arrependar. Ele deu o 3º tiro no chão. Muita gente de São Paulo sabe o que eu estou falando. Melhor tese de legítima defesa não existe. Não existe. Melhor que essa, né? Bom, o que aconteceu? Esse senhor abriu a camisa. Se você for macho, atira aqui. Levou 4. Levou 4 tiros. Agora, um homem maduro como eu, senhor, desafiar um garoto de 20 anos no meio de uma multidão daquela, depois de dar 2 tiros para o chão e 1 para cima, eu aceitei aquela causa, depois de ter sido umas 10 recusas. Tinha umas 10 recusas, ninguém queria defender esse rapaz. E eu então aceitei a causa e ele foi absolvido por 7 votos a 0. Sim. Eu acreditei na causa dele. A segunda causa, essa foi pública e notória e foi um rumor danado. Eu dei entrevista para a Globo, para o SBT, para a Record, para a TV Pós, para outra TV local, rádios então. Todo mundo conhece, foi o caso do Cajani. Esse foi recente, né? Esse foi mais recente. Foi agora há pouco tempo. O caso do Cajani, eu cheguei a ser ameaçado. Fui ameaçado. Me ameaçaram naquela ocasião. Onde se viu aceitar uma causa dessa, o garoto matar o pai. Mas, doutor Carlos, eu fui ver o local, eu analisei o processo, eu não acreditava. Eu nunca acreditei que ele fez aquele crime lá, nunca acreditei, eu nunca acreditei. Não tinha como ele fazer aquilo lá.
Eu conheço o Cajani, o pai e o filho, conheci os dois. O pai eu conheci porque era professor de educação física e o filho, que também era meu vizinho. Existe uma parentada minha no Santo Augusto que também é parentada dele. E eu acreditei naquele garoto, eu acreditei nele, Dr. Carlos. Falei, não é possível, esse rapaz não fez isso. E encarei a situação. Resultado do julgamento? Ele tinha um problema de saúde, que a certa altura, falei, não, vou virar esse lado para cá aqui, porque a saúde dele realmente traz poderá ter alguma interpretação errada. Então eu vou pegar esse caminho aqui. Resultado, ele foi absolvido no crime, porém, houve uma medida de segurança em razão da saúde dele, ele cumpriu e está em liberdade hoje, convivendo com essa parentada minha no Santo Augusto. Então a causa do Cajani foi um caso que para mim marcou a minha vida. Vai entrar no meu livro, porque para mim, até hoje, Dr. Carlos, até hoje, eu acredito na inocência daquele rapaz. Até hoje. Embora existam opiniões contrárias ao respeito, mas até hoje eu não acredito que ele fez isso. Eu defendi na certeza que ele era inocente. Então essas duas causas realmente foi uma marca na minha vida, né? E assim como essas, muitas outras, como no rádio também, houve uma situação interessante, que quando eu fui montar a Canção de Boiadeiro, tinha uma opinião favorável, a minha, um apoio da minha esposa, contra todos estavam contra. Não, que você é rádio, você perder tempo com isso, aí só dá despesa. Inclusive o colega meu de rádio falava isso, aí só dá prejuízo, não mexe com isso não. Eu falei, não, eu quero ter uma rádio para ajudar meus amigos. E eu então, falei, eu vou ter uma rádio legalizada. Então fui a Brasília, no registro.com, e aconteceu um detalhe que agora eu vou contar para o senhor pela primeira vez. Quando eu liguei lá, a rádio iria se chamar Canção do Boiadeiro. Canção do Boiadeiro. Esse é o nome que eu mandei para o registro. Passados uns dias, uma jovem brasiliense que trabalhava no registro.com me ligou. Falou, Vanderlei, você não quer repensar isso aí não? Mas repensar como? Falou, olha, em vez de Canção do Boiadeiro, por que você não põe Canção de Boiadeiro? Porque o Canção do Boiadeiro está indicando um tipo de boiadeiro. Qual? Do norte, do sul, do nordeste, do centro? Correto. E Canção de Boiadeiro se engloba todos os boiadeiros. Falei, gostei de sua opinião, registrei. Registrei o nome, tem o registro, é meu esse nome. Passados uns dias, ela me liga de novo. Vanderlei, apareceu um registro aqui, Canção do Boiadeiro. Eu disse que havia alguém na frente. Você não quer registrar esse nome também? Antes que alguém pegue? Falei, então pode registrar no meu nome também. Então eu tenho os dois nomes. Eu tenho o nome Canção do Boiadeiro e Canção de Boiadeiro, os dois são meus. Justamente para evitar de aparecer uma coisa paralela aí, né? Agora vamos colocar Canção do Bezerro, do Vaqueiro, mas de Boiadeiro não vai ser. Essa é minha só, né? E dentro da minha profissão eu tive uma alegria também, e essa envolve o senhor. É que um dia eu fui na delegacia regional na João Pinheiro, tratar de um assunto de um cliente meu, fui muito bem atendido pelo delegado da época. Ele disse, quando ele acaba de chegar um delegado novo na comarca, ele vai assumir esse setor, você vai lá e fala com ele. E para minha surpresa, quando entrei na sala, quem estava lá? Vossa Excelência, Carlos Camargo. Então é uma honra que eu tenho, um orgulho que eu tenho em dizer que eu fui o primeiro advogado de Poços de Caldas a fazer uma audiência com o senhor na sua delegacia. Agora eu me lembro bem o ano. Quando o senhor chegou aqui, doutor Carlos? Isso foi em 1992, final de 92 que eu cheguei. Eu acredito que esse fato se deu no início de 1993, uns meses depois que eu cheguei. Então eu já citei essa passagem também por várias vezes, inclusive aqui no programa, que foi uma das primeiras amizades que eu tive aqui em Poços de Caldas, e o primeiro advogado, propriamente dito, né? E dali para frente, então, o relacionamento de amizade, tanto particular como profissional, foi se estreitando, e devido que o Dr. Vanderlei de Mello é militante na advocacia criminal há muito tempo, e por todo o tempo que eu fiquei também na parte
Furtos e roubos, tóxicos entorpecentes, todas as áreas que diz respeito à Polícia Civil, sempre estava tendo contato com o Dr. Vanderlei, que vinha tratar dos interesses de seus constituídos, né, clientes. E depois eu fui para a delegacia de trânsito, doutor, e mesmo lá também... Encontramos muitas vezes. Encontramos muitas vezes lá. Então, isso aí passou a ser uma amizade aí costumeira. E agora com a internet, Facebook, WhatsApp, a gente está junto das pessoas no momento que a gente quer, não é isso? Mas tem é um prazer terceira causa também que o senhor participou, foi o sequestro do McDonald's. Também. Eu lembro, trabalhamos naquela causa e eu e o senhor trabalhamos lá. É uma coisa de repercussão também, que deu mídia. Isso. Sempre tem, né? Então, agora eu só espero que esse livro saia logo, hein? Porque o senhor está falando nesse livro... Já faz uns 5 anos já. Já Mas tem sabe muito que é um negócio? tempo. Tem mais que de quando 5 começa anos. a escrever, acontece um outro fato, livro, né? que o livro, mas e aí? E o livro vai sair ou não vai? Há poucos dias, um cliente meu foi acusado de cometer um crime na Cachoeira de Campestre. Teria ele tirado a vida da namorada. É outra causa também que eu entrei e levei pancada para todo lado nas redes sociais, porque eu falei, mas doutor, o senhor vai defender essa causa? Só que quando eu acredito, eu defendo. E não acho que aquele rapaz cometeu aquele crime e vou fazer o júri dele. Mas a grande verdade, trocar, o outro que deu mídia, o Afonso Mônaco, que estava, se não me engano, na Bandeirantes ou na Record, esteve no meu escritório, gravou uma muito boa. Então a mídia também não me dá muito sossego, não, doutor. Eu sou uma pessoa que eu sou meio perseguido nesse ponto. Diga-se de passagem, só pegando um gancho aqui no que você falou, muitas vezes as pessoas se ficam revoltadas, e a gente até entende, que quando um elemento, uma pessoa, um indivíduo comete algum tipo de crime, o crime toma conta aí dos noticiários, um crime havido como hediondo, um crime passional, e que chama o clamor da população, a população se revolta, aí aparece lá o advogado dele, o doutor fulano de tal, aí as pessoas, pixa a vida, esse cara, como é que um advogado vai defender um cara desse, esse cara não pode... A Constituição Federal garante a defesa para qualquer um, independente do que tenha feito na área criminal. Mesmo porque nós defendemos o homem, não o crime. Sim, exatamente. Defende o homem, não defende o crime. E se, no pior das hipóteses, vamos supor, nenhum advogado quiser, o juiz não vai poder dar continuidade ao processo. E ele, então, vai ter que ou nomear ou passar para a Defensoria Pública. Mas a Defensoria Pública é uma coisa nova, né, doutor? São todas as comarcas que tem. Eu fui nomeado atrás, eu fiz muitos júris nomeados pelo juiz. Não são todas as comarcas que têm Defensoria Pública. Então é uma coisa nova. E o que o juiz fazia? Passava para um advogado fazer a defesa de um cliente, de um réu que ninguém queria pegar. Ninguém queria pegar. E acabava que sempre quando alguém pegava, vinha uma onda de clamor da população contra o advogado, né? Então isso tem que ficar explicado, porque às vezes as pessoas agem mais com a emoção do que propriamente com a razão. A lei exige a presença do advogado no processo. Aqui mesmo na parte TV Pós, numa causa que eu trabalhei, escrevi lá, advogado do diabo, aqui na parte TV Pós. Mas eu ia dizer o seguinte, doutor Carlos... Até o diabo tem direito à defesa. Então imagina o ser humano, né? Até ele. Agora, doutor Carlos, veja bem, muita gente critica a atuação dos advogados. Mas quando o filho dele vai preso, ele procura quem? Um médico? É lógico. Ele vai procurar um engenheiro, um contador? Não, nessa hora o advogado serve, ele vai procurar o advogado. Então eu sempre tenho resposta para tudo, por isso que eu falo. Pense bem que o advogado ele é um profissional como é um mecânico, como é um engenheiro, como é um engraxate, você citou agora há pouco, como é, por exemplo, qualquer profissional. Nós vivemos dos honorários que ganhamos. Eu criei minhas filhas dentro da advocacia, eu não tinha outra coisa para fazer. Meu serviço era esse, era trabalhar na advocacia. Então esse era o pão de cada dia para mim. Então hoje em dia, doutor Carlos, nós temos que pensar o seguinte, vamos defender o ser humano. O crime vem num segundo plano. Primeiro defender o ser humano. Diz o artigo 133 da Constituição que o advogado é indispensável à administração da justiça. Correto. Ou seja, é a única profissão que está na Constituição, é a advocacia. E diga-se de passagem também, nos crimes que são levados a júri popular, que são os homicídios, quem vai julgar é o povo. É o povo. É o representante do povo. Então o advogado vai fazer a parte dele, a defesa. O promotor vai fazer a parte dele, o ataque, né? E o supra-sumo ali, no final das contas, denominador comum fica com quem?
com os jurados, que é tirado da sociedade. Eles que vão dizer, depois de ouvir todo mundo falar, as defesas, os ataques, quem é? Se o réu é culpado ou se o réu é inocente. O juiz só fica ali comandando. Se for culpado, o juiz vai dosar a pena. Só isso. Doutor Carlos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Para mim foi uma alegria contar com o senhor mais uma vez, de que eu sempre aprendo com o senhor e vou continuar aprendendo. Quero mais uma vez agradecer ao senhor, vou continuar contando com a sua presença aqui, porque como eu disse, tocando no meu escritório, tocando na rádio e tendo um programa na TV, são três coisas para uma pessoa só. Eu preciso de ajuda e conto com a sua ajuda. Muito obrigado. Obrigado, doutor Vanderlei de Mello, e como sempre eu falo aqui, né? Você está na TV Pós, programa Direitos e Deveres com o doutor Vanderlei de Mello, e eu sou o Carlos Camargo. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.